Olá, meu nome é João Batista e esse é o canal A Verdade de Deus Permanece para Sempre, que tem a finalidade de expor as Escrituras como ela é. Sendo assim, sempre devemos rogar ao Senhor Jesus Cristo que nos conceda o real entendimento das Escrituras, bem como das cartas dos apóstolos, para entender, praticar e anunciar aos santos, pois bem-aventurado e santo são todos aqueles que anunciam todas as justiças do Senhor, pois estes se vestirão de linho finíssimo, conforme está escrito no livro do Apocalipse, para que toda a igreja de Cristo na terra entenda e pratique essa doutrina, da qual nos desviamos por ensinamentos de homens que constituíram igrejas com o nome placas, com doutrinas segundo suas placas, cujo centro não é Cristo, mas suas placas. Todavia, disse o Senhor Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E porque a verdade de Deus permanece para sempre, e Ele mesmo, que é a verdade, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é a cabeça da igreja, vestirá a noiva com a plenitude da sua palavra, isto é, pela sua vontade. Toda a sua igreja na terra entenderá a sua voz, e os efeitos e doutrinas de homens cairão por terra, e os justos permanecerão na sã doutrina, e por ela sofrerão, como está escrito, quem lê, entenda. E naqueles dias o justo viverá da fé. And I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. Olá, meu nome é João Batista, hoje é 12/7 de 2020. Mais um assunto das Escrituras, concluído em 1995, e vai ser falado sobre erros de tradução e colocações erradas das palavras, o que, consequentemente, dá uma versão ou um sentido contrário à verdade. Comentário inicial. Vamos verificar um erro de tradução que chega ao cúmulo de dizer que Deus engrandece a sua palavra acima de todo o seu nome. É tempo de nos despertarmos, pois o Senhor vem buscar a igreja, que é a sua noiva, e que Ele mesmo a aperfeiçoará com a plenitude da sua palavra, a qual é poderosa para redimir e corrigir, e finalmente preparar a igreja santa, sem ruga, sem mancha e sem pecado. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque aquele que disse que tornará congregar todas as coisas em si mesmo é o fiel e verdadeiro, e isto se fará, porque as suas palavras não podem passar. Vamos analisar a seguinte tradução: João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, Salmo 138, versículo 2. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores, e vou me inclinar para o teu santo templo, e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o seu nome.
Primeiro quero esclarecer que até mesmo o termo diante dos deuses não está correto, porque não há Deus nem maior e nem menor. Existe um só Deus, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. É o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tem traduções que diz assim: te louvarei na presença dos poderosos e não dos deuses. Quero afirmar com certeza que as traduções que dizem que Deus exaltou o seu nome acima da sua palavra não está correto, visto que a palavra de Deus é o próprio Deus. No livro de João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando se diz no princípio era o Verbo, isso quer dizer, no princípio era a palavra. Quando se diz que o Verbo estava com Deus, podemos assim entender que quer dizer a palavra estava com Deus. E quando se diz que o Verbo era Deus, podemos entender que a palavra é o Verbo, sendo assim, é o próprio Deus, o qual é o Senhor Jesus Cristo, e nisto conhecemos que o Pai e o Filho são um. Ora, o Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus, ou seja, o Verbo. O mundo foi feito por ele, porém o mundo não o conheceu. Quero dizer que o mundo foi feito por Jesus, a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Por esse motivo, a doutrina que ensina que Jesus é um Deus, Jeová é outro Deus, o Espírito Santo é outro Deus, não é verdade, porque está escrito: nele estamos, a saber, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, podemos concluir que é um absurdo dizer que a palavra de Deus está acima do seu nome, porque quando se diz acima do seu nome, quer dizer acima do próprio Deus. Dessa forma, podemos afirmar que é impossível que Deus engrandeça a sua palavra acima do nome dele, porque se a palavra é ele, logo não pode estar acima dele, ou seja, do seu nome, porque se a palavra é ele, logo não pode estar acima dele, porque a palavra é o Verbo, que é o próprio Deus. Vamos verificar traduções sobre este assunto, as quais estão corretas, referente ao tema abordado. Tradução revista e atualizada no Brasil, traduzida por João Figueira de Almeida, Salmo 138, verso 2. Pois magnificaste acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Essa tradução está correta, porque diz que o Senhor magnificou o seu nome e a sua palavra acima de tudo. Vejamos assim que é impossível que a sua palavra esteja acima do seu nome. Como foi dito, o Verbo, que é a palavra, é o próprio Deus. E devemos lembrar que há um só Deus, a saber, Jesus Cristo. Vamos verificar a tradução versão revisada de João Figueira de Almeida, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. Ele diz assim: pois engrandeceste acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Essa tradução também está correta, sendo assim que essa palavra, que é poderosa, permaneça em nossos corações, porque ela faz o que lhe apraz. Ele apraz que saibamos que ele é o Deus uno e não trino, como ensinam por aí. E sendo assim, entendemos, ele é perfeito e completo. Portanto, nada dele é maior do que ele mesmo. Tudo nele é ele, a saber, o seu nome é ele, a palavra é ele, e ele é o próprio Deus. E que o próprio Deus, que excede todo entendimento, faça permanecer na sua igreja a sua palavra, a qual é poderosa para concluir a boa obra em nós. E esta é a boa obra, que alcancemos a perfeição. E a perfeição é esta, que a sua palavra esteja esclarecida em nossos corações, a fim de que as doutrinas ensinadas pelos homens e introduzidas nas igrejas caiam por terra, pois essa é a sua promessa. Por isso estou certo que isto se cumprirá.
Que a graça seja com todos os que creem na verdade. Amém.
Olá, meu nome é João Batista, hoje é 19 de julho de 2020. Mais um assunto das Escrituras, concluído em 1995. O título é Erros de traduções e colocações erradas das palavras, o que, consequentemente, dá uma versão ou um sentido contrário à verdade. Comparação e comentários de duas traduções a respeito do texto de Zacarias, capítulo 3, versículo 4. Comentário inicial. Conforme já foi falado anteriormente, a respeito dos erros de traduções e colocações erradas das palavras, o que tem mudado o sentido real das Escrituras, dando um entendimento oposto à verdade. Vamos verificar o que diz no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 4, na tradução revista e atualizada no Brasil, de João Ferreira de Almeida, que diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o que está à mão direita dele, para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Nessa tradução, nota-se que é o Senhor mesmo que repreende a Satanás, porém, as colocações das palavras dão um sentido oposto à verdade, mas a própria verdade abre-nos os olhos para dar entendimento. Em outra tradução, o anjo do Senhor é quem dirige as palavras a Satanás com colocações diferentes ou repreendendo. A primeira tradução não está correta, pois como pode o Senhor mesmo dizer assim: o Senhor te repreende, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Ora, a colocação das palavras dessa maneira nos dá a entender que há um Senhor se referindo a outro Senhor, e sabemos que há um só Senhor e Deus. Por isso é necessário corrigir tudo que houve e aumentou ou diminuiu nas Escrituras e nas cartas dos apóstolos, bem como no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse. Pois esta é a perfeição da igreja, o que é a compreensão e obediência de toda a sua palavra. Agora vamos verificar posteriormente se foi o anjo do Senhor que falou ou o Senhor, pois se foi o Senhor que falou, a colocação
correta das palavras fica assim desta maneira. O autor falando: mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor falando assim: eu te repreendo, sim, eu, o Senhor que escolheu a Jerusalém, te repreendo. Observamos assim que a respeito das colocações das palavras, assim fica correto, pois na referida tradução nos dá duas impressões. O autor narrou o que falou o Senhor, porém essa tradução não está legível, o que é outro autor narrou o Senhor falando, mas se for isso fica mais errado e inelegível, pois Deus é perfeito e não erra nas colocações das palavras. Que fala, seja qual for o idioma, que aliás as línguas foram por ele todas criadas. Conclusão e comentário sobre erros de tradução, que o nosso Senhor Jesus Cristo sobre esse assunto nos dê completo entendimento, pois é Ele mesmo que aperfeiçoa a igreja. Vamos agora verificar a outra tradução sobre o mesmo assunto, traduzida por João Ferreira de Almeida, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, que diz assim: mas o anjo do Senhor disse a Satanás, que o Senhor te repreenda, ó Satanás, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Ora, nessa tradução, o emprego e colocações das palavras estão corretas, pois o anjo do Senhor é quem está falando. E como já foi dito, o emprego das palavras estão de forma correta. Dessa forma, entende-se que a tradução está correta. Comentário geral e final. Como podemos notar, a diferença de tradução muda de tal maneira o sentido das palavras, que na primeira tradução analisada, verificamos que o Senhor é quem dirige as palavras, ou seja, fala diretamente. Na segunda tradução analisada, o anjo do Senhor é quem dirige as palavras, ou seja, fala. Sendo assim, resta saber, foi o anjo ou o Senhor que falou. Hoje, os homens cuidam em diminuir ou acrescentar as escrituras. E de qualquer forma, o erro de tradução dá um sentido oposto à verdade, mas maior é o Senhor que cuida em aperfeiçoar os santos. Por isso mesmo, tem aberto os olhos e abrirá ainda para entendermos as Escrituras, as cartas dos apóstolos e o livro do Apocalipse, os quais alguns homens têm aumentado ou diminuído e assim ensinado a igreja. Mas como já foi dito, aquele que é o Todo-Poderoso Senhor e nosso Deus, a saber, Jesus Cristo, esse mesmo tem cuidado em aperfeiçoar os santos, e isto fará, pois é Ele mesmo que disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Sabemos assim que as suas promessas são fiéis e verdadeiras. Portanto, roguemos ao Senhor e com certeza nos encherá do conhecimento e da sua glória. Que a graça e paz vos sejam multiplicadas e a honra e a glória tributadas somente ao nosso Deus. Amém.